Nós vamos agora fazer a montagem da associação em paralelo. Nós vamos fazer de uma forma um pouquinho diferente. Nós vamos usar as partes superior e inferior da protoboard, lembrando que elas estão conectadas na mesma linha, na mesma horizontal. Eu vou colocar os dois terminais dos resistores no negativo em cima. E nós vamos usar os fios para complementar a ligação. Lembrando que aqui, como eu coloquei os dois na mesma horizontal, eles estão conectados, esses dois terminais estão conectados. Aqui, esses dois terminais ainda não estão conectados. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou conectar o primeiro resistor no positivo e o segundo resistor também no positivo. Além disso, eu vou usar um terceiro fio para facilitar na hora das medições. Vou colocar aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a fonte, sendo que o negativo vai ficar na protoboard e o positivo vai ficar na parte inferior da protoboard. Pronto, está conectado. Agora o nosso circuito está em paralelo. O que nós vamos fazer inicialmente? Medir a tensão da fonte e medir a tensão dos dois resistores. Lembrando, A é 3 volts, então qual é a melhor escala? 20 volts contínuo. Agora vamos lá. Medindo a tensão da fonte, eu vou pegar os dois positivo no positivo, negativo no negativo. E aí você coloca uma ponta de prova em cada terminal. Aqui, ó, 2,84 volts. Agora, o que eu vou fazer? Medir a tensão em cada um dos resistores. Medindo a tensão no resistor 1, 2,82, e medindo a tensão no resistor 2, 2,82 também. Deixa eu colocar isso mais. Pronto, 2,82 volts. Lembrando do seguinte, como eles estão em paralelo, vocês viram que as tensões foram iguais. Por quê? Porque quando a conexão é em paralelo, os dois resistores ficam com a mesma tensão da fonte, para esse caso aqui específico. Em seguida, o que nós vamos fazer? Nós vamos medir a corrente total do circuito e depois a corrente em cada um dos resistores. Lembrando, para fazer isso, o primeiro passo, nós vamos calcular a resistência equivalente. Vamos desligar o multímetro. E aí vai ser o quê? 300 vezes 150, 300 vezes 150, dividido por 300 mais 150, que dá 450. Então, nós temos uma resistência equivalente de 100 ohms. Se a resistência equivalente é de 100 ohms, eu vou pegar os 3 volts da fonte e dividir por 100. Nós vamos ter o quê? Uma corrente de 0,03 amperes ou 30 miliamperes. E sendo 30 miliamperes, nós vamos já colocar na escala de 200 mili. Pois vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou medir a corrente total. Para medir a corrente total, nós vamos fazer a abertura do circuito mais uma vez. Vou tirar aqui momentaneamente. Onde é o lugar mais adequado aqui para a gente abrir? Na fonte. Então, eu vou abrir bem aqui, tirar o positivo da fonte, vou colocar, posso segurar ou se quiser colocar na protoboard, e vou tocar em um dos resistores. Então, ó, nós estamos vendo aqui, eu falei para vocês que era de 30 miliamperes, nós temos aproximadamente 28 miliamperes, bem próximo do cálculo. Lembrando que essas diferenças são por conta da questão prática, porque os equipamentos às vezes não estão calibrados corretamente, às vezes tem uma diferençazinha, e nós temos uma coisa chamada na eletrônica de tolerância, que às vezes
essa tolerância permite que haja esses pequenos desvios, mas como eu disse, é muito pequeno em relação ao valor que nós obtivemos. Depois de medir a corrente total, nós vamos agora medir a corrente em cada um dos resistores. Colocando novamente a fonte onde estava, eu vou abrir o primeiro resistor. Então, eu vou abrir o primeiro resistor, que vai ser o resistor de 150. Vamos tirar daqui. Tá? Vou colocar esse outro fio para ajudar na hora de medir. Por quê? Porque nós vamos fechar o circuito. Aí, o que eu vou fazer agora? Tocar justamente nos locais em que eu tirei. Vou colocar pra cá. Aí, ó, vou medir. Colocando no primeiro e no segundo. Então, no resistor de 150 está passando uma corrente de aproximadamente 19 miliamperes. Vocês viram lá, 18 pontos. Segurar bem, porque quando a gente não segura bem, dá esses pequenos erros. Deixa eu botar aqui. Ó, 18,8 miliamperes no resistor de 150. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mais uma vez fechar o circuito. Pronto. Fechei o caminho do resistor de 150 e vou agora abrir o caminho do resistor de 300. Vou colocar para cá. Você escolhe as posições que ficarem mais adequadas para vocês, contanto que esteja desligado do circuito. Aí eu vou pegar agora os dois pontos. No resistor de 300 ohms, nós temos uma corrente de 9,4 miliamperes. Vamos fechar aqui, tá? Certo, 9,5 miliamperes. E aí o que acontece? Essa corrente somada com a corrente do resistor de 150 vão dar o valor da corrente fornecida pela fonte. Depois, o que a gente faz? Tira esse aqui que veio só para ajudar e fecha o circuito novamente. E dessa maneira você trabalha com o circuito em paralelo. Observação: tensão dos resistores é igual à tensão da fonte. A corrente total, que é a corrente que sai da fonte, se distribui. Uma parte vai para o resistor 1 e a outra parte vai para o resistor 2. Sendo que quando nós somamos a corrente do resistor 1 com a corrente do resistor 2, ela vai dar o valor da corrente total. E é assim que funciona o circuito em paralelo.